Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio da série de entrevistas Fio Eleitoral, onde a gente vai te apresentar um pouquinho dos pré-candidatos aqui da região Sudoeste, para que você tenha a chance de saber quem é, o que eles fizeram no passado e quais são as ideias aí para o futuro, né? Quais são os posicionamentos mesmo, políticos e pessoais. Hoje eu recebo aqui a vereadora por Rio Verde, Nayara Barcelos. Nayara, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Imagina, Wênia, para mim que é uma satisfação, né, participar desse podcast tão importante, né, tem alcançado várias pessoas e sou muito grata poder estar com você aqui para a gente fazer esse bate-papo. Olha, a primeira pergunta que eu faço é difícil a gente falar da gente, né? Mas quem é Nayara Barcelos? É difícil, né? É complicado. É uma moça teimosa, né? O pessoal até que me cerca comenta sobre isso. Mas amo, sou apaixonada pela infância, né? É a minha principal pauta, né? Inclusive dentro do parlamento ali, todo mundo identifica isso em mim, né? Eu sou apaixonada pela infância. Hoje eu estou vereadora no município de Rio Verde. O intuito é, né, fomentar políticas públicas relacionadas à infância, porque, na minha opinião, é onde tudo começa, tudo é corrigido, né? Quando você estuda a história da Coreia do Sul, perdão, né, foi devastada ali pela guerra e foi perguntado ao grande líder da Coreia do Sul como que eles se reergueram, né? E ele fala 3 coisas. A primeira é a educação, a segunda é a educação e a terceira é a educação, né? Eu sou apaixonada por essa correção que nós precisamos, né? E ela começa pela infância. Também tenho uma dificuldade de deixar passar batido as pessoas que me cercam, né? Que chegam até mim com problemas. Eu mergulho, corro atrás, coloco todo mundo, né? Para a gente conseguir trazer auxílio ali, né? Para aquela situação. Então, sou um pouco isso, né? Me comprometo muito com as pessoas que precisam, né? Amo ajudar, auxiliar, né, e desenvolver algo que consiga trazer alívio na situação. E Nayara é filha de Rio Verde. De Rio Verde, nascida e criada. Rioverdense, com sangue mineiro, né? Meu pai era mineiro, minha mãe é rioverdense, goiana, mas nascida e criada. E Nayara, me conta uma coisa. Por que ser pré-candidata a deputada federal? É um cargo ousado, né, Wênia? Primeiro, pela análise que nós fizemos política, não é uma disputa de pleito por poderes ou uma disputa pré-confronto. Eu já assessorei um senador da República chamado Wanderlan Cardoso, no início do seu mandato, assessorei ele em 48 municípios da região, a região sudoeste e a região sul, né? E conheço a realidade das nossas 2 regiões, em especial a região sudoeste. Esse é um dos motivos, né? Conhecendo a realidade dos municípios, ainda mais municípios menores. O município menor, ele tem uma dificuldade financeira de ter essa autonomia, né? Ele tem uma grande necessidade de depender tanto de Goiânia, né, governo estadual, bem mais o governo federal. Então, e acaba que eu me apaixonei pela região. Tanto é que o pessoal lá no gabinete em Brasília vivia discutindo comigo, porque assim que liberava as emendas do senador, eu já partia para cima, né? Região sul, região sudoeste, né? Sempre pedi ao senador que assistisse essas regiões. Então conheço de perto, né, a realidade das 2 regiões, mas em especial a região sudoeste. Esse é um dos motivos, por compreender as realidades, né? Por muito tempo estive em Brasília, levando prefeitos, vereadores, né, para as discussões das demandas dos municípios. Então, conheço essa realidade. E eu sei que, em especial a região sudoeste, ela olha para Rio Verde e ela está aguardando um parlamentar federal. Sempre é assim, né? Quem vai surgir em Rio Verde para defender a nossa região? Né? E eu acredito, o nosso plano, né, dando certo, tem tudo para dar certo. Eu quero ter lá em Brasília um mapa aberto, né, da região e com muito carinho, né, cuidar de toda a região, do nosso município em especial. E também um dos motivos é essa lacuna que aconteceu na nossa região, dentro do nosso município, com a desistência de um possível deputado, né, uma candidatura de um possível deputado. Ele desistiu, né, abriu um espaço e nós fizemos essa análise, né, do cenário. Rio Verde vai chegar na casa de 120 a 130 mil votos válidos. Uhum. Por mais que já tenha um candidato consolidado e por mais que venha candidatos de fora, na nossa somatória vai sobrar uma média de 40 a 50 mil votos para alguém.
né? Então, com essa experiência que eu já tive há algum tempo, com essa abertura que o município tem, né, de surgir 2 nomes fortes para gerar uma disputa, né, com 2 possibilidades, que levou também, né, me levou a tomar essa decisão, né? E o outro ponto positivo, mais positivo ainda, que foi o meu partido. Eu estou no PRTB hoje. O PRTB é um dos poucos partidos no estado que vai fazer um deputado federal com 35, 40 mil votos. Então acaba que eu não entro já cansada na disputa, porque um pleito natural para deputado federal, você tem que disputar ele a 70, 80 mil votos acima, né? E eu estou num partido muito viável para essa disputa, né? Num cenário também viável municipalmente, tanto a região, né? E essa experiência que eu já tive e quero fazer essas defesas com muito carinho. Em 2014, você foi candidata a deputada com mais de 11 mil votos, né? Antes disso, já tinha tido um momento... Eu quero te perguntar o seguinte, em que momento você decidiu ser candidata e estar na vida pública? Sim, tá engraçado, né? Em 2012, no começo de 2012, eu trabalhava em um órgão do Estado e do nada, eu comecei a receber informações de amigos, né? Você deveria ser candidata, né? Ser simpática e tal, gosta de ajudar as pessoas. E eu tinha repulsa a isso, nem no sonho. Vai você, mas não vai eu. Mas as coisas foram encaminhando, né? Eu fui tirando a resistência, entendendo que era uma direção de Deus. E aceitei o primeiro desafio, que foi em 2014. E foi o desafio. Naquela época era 3 meses de campanha, literalmente, sem apoio nenhum. Um dia eu fui dar uma entrevista no rádio, eu fiquei até envergonhada. O radialista me perguntou assim, e aí, quantos municípios você tem? Porque é um pleito para federal, você tem que ter várias bases fora, né? E eu gaguejei, falei, tenho talvez a Creúna, né? Que eu tinha um amigo lá que me apoiou mais ou menos, né? E eu gaguejei e fiquei toda constrangida, né? Tive um grupo de amigos que acreditaram em mim, a minha família, né? Claro. E nós começamos a rodar o estado, a visitar nos municípios. E como eu não tinha uma base de grupos para me ajudar nesse projeto de 2014, eu saía caçando voto. Eu não tinha reuniões preparadas, né? Porque é fácil quando você chega e fala com 100 pessoas, com 200. Sim. Eu ia pra feira, falava com o feirante, falava com o outro, aí falava com o cara que estava limpando a feira depois dos trabalhos. E eu saía falando com um e com o outro. Parava na mesa, gastava meia hora com uma pessoa, explicava sobre as minhas motivações, né? E terminou as eleições, eu tive 11.800 votos e tive voto em 170 municípios do estado, né? Caramba! Foi, em 170 municípios do estado. Falo assim que foi a mão de Deus mesmo, valeu muito a pena, né, de participar daquele pleito muito doído, né, difícil, mas valeu a pena, né? A eleição naquela época era bem diferente da que é hoje, né, Nayara? Justamente, bem diferente. Não tinha comunicação, né? Não tinha praticamente a comunicação que nós temos hoje. Hoje eu consigo falar e chegar lá na posse, na divisa com a Bahia, né? Mudou muita coisa. E outra situação, um ponto muito favorável. Há 4 anos atrás nós entramos num novo ciclo. O Brasil, ele vive um novo ciclo político, que as pessoas participam diretamente. Antigamente, lá em casa, eu saía para votar, minha irmã também, meu pai também, e a gente nem discutia quem que era o candidato um do outro. Não sei se era assim na sua casa, né? Eu votava em quem eu acreditava, minha irmã também, meu pai também. E hoje é diferente. Hoje, né, os nossos filhos hoje discutem política. Meu filho tem 13 anos, ele faz análise política. Meu filho, eu gosto desse, mãe, eu não gosto, eu gosto desse. Né? Ele faz análise da fala da pessoa, do caráter, né, da motivação. Então, nós entramos nesse novo ciclo há 4 anos, onde as pessoas são muito mais participativas, né? Tentando entender um pouco mais, né, Nayara? Tem que começar desde cedo mesmo, né? Com certeza, né? E nesse tempo, antes de se tornar vereadora, em 2020, você trabalhou com o senador, como você tinha comentado. Sim. Como é que foi essa atuação sua? Foi de extrema importância. O senador saiu candidato na época, em 2018, né? Uma candidatura também muito de última hora. E me ligou, né? Eu preciso que você coordene a região. E eu fui coordenar tudo de última hora, graças a Deus. Foi o senador mais votado do estado, 1.700.000 votos. Hoje é considerado um dos senadores mais atuantes no parlamento, lá no Senado. Em 2019, o Senado não teve um rendimento há 20 anos, como teve em 2019. E 22% do rendimento foi da pasta a qual o senador foi presidente. Ele é muito atuante, né? E nós começamos os trabalhos, para mim foi gratificante. Hoje eu o represento, não o assessoro mais, eu o represento politicamente.
né? Mas coordenei para ele 48 municípios, né? Relacionei com todos os prefeitos desse município, vendo as dificuldades dos municípios, né? O sofrimento do que é um município que só consegue pagar folha, literalmente. Ele só consegue pagar folha, ele não consegue fazer uma pavimentação, ele não consegue construir uma unidade hospitalar nova, ele não consegue fazer um posto de saúde novo, né? E essa sempre foi lá no Senado, junto com o senador, a minha defesa, né? Em assistir os municípios menores. Nós temos um município aqui, um exemplo, Wênia, é uma demanda muito alta financeiramente falando. Ele é o primeiro município do estado banhado pelo Rio Araguaia. E a parte alta do município tem um bairro que não tem pavimentação. E o que acontece? O bairro varre toda a cidade com terra. Nossa. E ainda cai assoreando o Rio Araguaia. A primeira cidade do estado. E eu já levei algumas vezes essa demanda com o senador, né? Ele está até estudando. É uma obra caríssima, chega na casa dos 16 milhões de reais, porque tem que fazer captação antes de fazer a pavimentação. Mas é uma situação caótica e de extrema urgência, né, que precisa juntar os poderes, tanto o governo de Goiás, como parlamentares goianos e a nível federal, senadores, e o próprio governo federal, né, através do Ministério das Cidades, para executar uma obra lá, porque é algo que nós não podemos esperar, né, de forma nenhuma. Nós temos um exemplo aqui dentro da nossa região quase não conhecida. Nós temos a GO, que liga Serranópolis a Aporé, é só a terra. E ela é uma BR já, ela já foi nominada como BR, só que o DENIT só assume a BR depois da pavimentação. Uhum. E ali para você trafegar 80 quilômetros, você gasta 1h30 mais ou menos, 1h30 é quase 2 horas. Né? Então, para mim foi muito satisfatório começar a conhecer essas realidades, poder servir esses municípios nesse intermédio dessa assessoria que eu fiz ao senador na época. Nós conseguimos para a região, na casa, acredito, de 40 milhões de investimentos. Na região sul e na região sudoeste. Hoje está para mais, né? Porque já tem um tempo que eu saí da coordenação. Mas hoje vai chegar a mais o investimento do senador, porque ele tem recurso em todo o estado de Goiás, nos 246 municípios. Mas essa atuação sua te deixa um pezinho na frente na largada? Você já andou aí, já conhece o povo. Sim. Eu acredito que sim, né? Acaba que como a pré-candidatura foi mais de última hora, pelo objetivo de não ser emocional, né? Não pode ser emocional. Um pleito ele não pode ser emocional porque com êxito você lidar com vidas, e vidas não tem preço, né? Isso é muito sério. Então foi uma decisão mais de última hora devido a essa análise que nós fizemos, do cenário muito favorável. Mas sai um pouco na frente por esse relacionamento, mas estou correndo atrás, né? Estou um pouco atrasada e correndo atrás, mas graças a Deus tem dado certo, né? Aberturas são boas. Você falou no início da nossa conversa de chances reais de se eleger. Essa conta tem que ser feita o tempo todo. Sim. Mas como é que fica? Você é da base do Paulo aqui em Rio Verde, né, Nayara? Sim. Como que fica essa conversa, essa articulação? Vai chegar uma hora em que vai ter que separar, que vai ter que decidir, ou você acredita que não? Que dá para todos? Wênia, inclusive eu fui uma das vereadoras que mais defendi, né, a gestão do prefeito, respeito o prefeito, né, gosto muito do trabalho dele, e até me chamaram perguntando, e agora? Como que vai ficar a Nayara? Eu sou uma parlamentar rioverdense, né, eu tenho que defender, né, o que é de interesse do meu município e servir a comunidade de Rio Verde. A minha atuação dentro do parlamento ela é a mesma, né, independente, eu não sou a pré-candidata dele, é claro, isso é muito claro, né, respeito toda e qualquer decisão dele, mas no pleito político acaba que não tem uma parceria, ela não existe. Mas dentro da Câmara eu sou uma parlamentar que serve o município, né? E aquilo que for conveniente para Rio Verde nós estamos aplaudindo, aquilo que não for, com certeza nós vamos falar, né? Até um dia me perguntaram, ser base é abaixar a cabeça. Não. Até hoje, você pode abrir o site da Câmara Municipal, não existe um projeto que desabone, né, a gestão pública e nem o parlamento municipal. Não existe um. Houve até uma controvérsia muito mal informada, vou dar um exemplo, no projeto do lixo, que foi muito contestado, né, pelos rioverdenses. O projeto do lixo, praticamente, passei noites estudando. Né? É um projeto do marco regulatório, que foi aprovado ano passado. A exigência do marco regulatório é que até 2033 todos os municípios do estado brasileiro tenham saneamento básico, e até o ano de 2023 não haja mais lixão e precisa ter um aterro sanitário, né?
Só que qual que é a exigência que vem dentro do projeto do marco regulatório? Que as pessoas nem quiseram ouvir, praticamente a gente compreende. Quem quer pagar taxa? Ninguém na vida, claro. Né? Mas qual foi uma exigência dentro do marco regulatório? A exigência é o município que não tiver a taxação, mesmo que seja a taxação mínima, não vai ter uma contrapartida do governo federal para execuções dentro do marco regulatório. Nós temos em 2018 o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que agora com o marco regulatório é uma exigência que o plano seja efetivado, entre em vigor de verdade. O Verde Passa agora tem a exigência de ter coleta seletiva, um projeto de plano ambiental, não pode mais haver lixão, tem que ter um aterro sanitário. Um aterro sanitário para Rio Verde vai bater na casa de quase 100 milhões de reais. Só o aterro. Você acredita que não aprovar o projeto Rio Verde perdeu? Incrivelmente, perdeu. E olha só, qual que foi a proposta da taxa? A proposta da taxa é porque houve uma certa politicagem e acabou que a informação que chegou primeiro foi que a população quis. Os bairros simples do nosso município pagariam vou me recordar, média de R$9, e com coleta seletiva, porque a ideia é incentivar já a coleta, ele pagaria R$5,80. A residência mais cara, que seria no condomínio de luxo que nós temos aqui em Rio Verde, pagaria em média de R$50, com a coleta seletiva pagaria R$32. Mas a má informação chegou, né? Você fala, Nayara, Rio Verde precisa desse recurso? Jamais. Rio Verde não precisa do recurso dos 5,50, dos 32, não precisa. Mas Rio Verde precisa de uma contrapartida do governo federal para fazer a execução daquilo que precisa, né? Para começar a se tornar uma cidade ecologicamente correta, né? Para que o ano de 2023 realmente não tenha mais o lixão e tenha um aterro, né? Então toda essa proposta que a lei exige, ela exigiu essa contrapartida, né? Uhum. Mas não deu tempo, né? Teve um exemplo, nós tivemos situações de pessoas dentro do parlamento contestar que não sabia nem que era o projeto, né? Simplesmente eu quero contestar, né? Mas voltando à fala, até hoje não teve nenhum projeto que desabonasse, né? Muito pelo contrário, nós tivemos aprovação de projetos habitacionais, tivemos regularização fundiária, né? E outros tantos projetos magníficos. Né? Então, assim, lá dentro eu estive no meu município. Né? Não posso ser uma oposição agora. A Nayara não é a pré-candidata do prefeito e pronto, eu vou vestir um personagem, vou ser uma oposição por profissão ou por ser conveniência. Não é meu intuito. Não faço questão nenhuma de ser um personagem, tanto dentro do parlamento ou em um pleito político. Saindo do âmbito municipal, você tem aí Caiado e Bolsonaro, que esse diálogo também não é fluido ali. Não é. Como que fica isso aí, inclusive com as próprias defesas, as próprias bandeiras, hein, Nayara? Bem definido já. O presidente Bolsonaro lançou o seu candidato, né, que é o Major Vitor Hugo, um cara fantástico, de um histórico muito, muito legal. O Major Vitor Hugo, até existe um vídeo que traz um testemunho, eu já ouvi isso dele pessoalmente. É um cara, para quem conversa com ele, vê a competência que ele tem, ele disputou uma vez uma vaga na Assembleia Legislativa, na Câmara, no Congresso Nacional lá em Brasília, de 15 mil, se não me engano, 15 mil inscritos, só tinha uma vaga e ele foi o primeiro, né? Um cara de uma competência, de um QI acima da média, né? Uhum. E o presidente lançou uma pré-candidatura do Major Vitor Hugo, né? E é com quem nós caminhamos. Então não existe essa... Eu sei que há essas divergências, né? Uhum. Uma divergência até pessoal, né? O presidente realmente não aceitou. A gente entende que o presidente tem um respeito muito grande pelo governador. Mas naquele declínio que houve, né, no Brasil, eu falo, aquela saída do Mandetta, aquela saída do Moro, a gente viu o governador querer assumir um papel aqui no estado de forma imponente e as pessoas não aceitaram, né? Então houve outros embates também, né, que resulta no que nós enxergamos hoje, né, esse distanciamento entre o governo Caiado e o presidente Bolsonaro. Você disse mais no início que as suas pautas principais são o apoio à família, à criança, mas a gente... não tem como, Nayara, não tocar em alguns pontos, sim, né? São um pouco polêmicos, sim, assim, que é um pouco do que o próprio presidente Bolsonaro já fez lá no passado ao se posicionar. E você também se posiciona muito claramente com relação a isso, né? Com relação a aborto, com relação a casamentos. E como fica essa galera que não tá abarcada nesses grupos?
Olha, Weida, qual que é a minha forma de pensar? Eu gosto muito de equilíbrio e de resultado. Falar por falar, para mim, não funciona. Os políticos que eu acompanho com muito carinho são políticos que falam pouco e trabalham muito. Para começar, o que aconteceu no nosso país, e todos têm seus erros e seus acertos, mas eu acho que algo que aconteceu de forma muito grave dentro do Brasil foi uma divisão de grupos. Eu não sei se você vai concordar comigo. Sim. Quem disse que o Brasil é um país racista? Nunca foi, de verdade, seja com o homossexual, seja com o negro. Eu estava conversando hoje com o pessoal de uma entidade muito importante aqui de Rio Verde, a gente falando sobre inclusão. Eu falei, olha, eu não gosto dessa palavra inclusão. Inclusão tá errado. Inclusão só por falar já exclui, né? Eu acho que tem que mudar, tem que ser correção. Quando você inclui uma pessoa com deficiência, quando você traz essa pessoa com deficiência para o âmbito original dela, quem tirou ela dali? Ninguém mandou tirar ela dali. Então, assim, a inclusão nada mais, nada menos para mim é uma correção de uma sociedade irracional. Na minha opinião, é isso que tem que ser feito. É corrigir, não incluir. É corrigir o que está errado, né? Então, existe uma separação das massas, né? Separa você, quem é a Nayara, quem é a Weida, quem é a Mayra. Tá errado. A gente só divide, quem está no poder público, ele só pode dividir para analisar e corrigir e estabelecer políticas públicas. Agora, o que aconteceu com grupos mal intencionados? Eles dividiram para manobrar. Eles não dividiram para fazer correções importantes, né? E eu só acredito nessa divisão quando ela tem que ser interna e é para discutir. É igual um ministério. O que se faz com o ministério, né, a nível de presidência? Ele tem que desmembrar a função que ele tem que desmembrar do Estado a função que ele exerce de execução e ele tem que avaliar ela de uma forma detalhada. Vou te dar um exemplo. As pessoas, quando eu trabalho, né? Nós temos uma comunidade de recuperação para homens, né? Que tem problema com droga, né? E aí, quando você olha para uma pessoa que está com problema no vício, as pessoas pensam assim, nossa, nós precisamos de policiamento, nós precisamos de armamento. Já é o resultado final lá na ponta. Isso mesmo, né? Nós precisamos de repreensão, mas na minha opinião, nós precisamos mesmo de prevenção. Sim. Aonde que é o mal, né? Aonde que se arranca esse mal pela raiz? Eu falo quando você vai para uma recuperação, você vai muito tardio, né? E a criança de 6 a estudo de 6 a 9, a 6 a 14 anos, é o momento exato da sua formação intelectual. É o momento exato onde ela vai começar a formar as suas convicções. E nós só chegamos tarde e chegamos da forma que nós queremos, né? E não achamos que eles são responsabilidade do Estado. Então, voltando à fala, particularmente, eu gosto de ver resultados. Agora, dividir para só manobrar, para mim não é válido. Seja lá quem for, dividir para manobrar não funciona. Nós precisamos desmembrar para estabelecer políticas públicas efetivas, né? Eu acho que nós precisamos. Não adianta eu dizer assim, eu sou contra a prisão do menor infrator. Ok, sou contra. Um é a favor, outro é contra, né? Ok, eu sou contra. Mas qual que é a minha política pública para que ele não se torne menor infrator? Você está entendendo? Não adianta eu pegar gancho numa oportunidade, sendo que eu não trago solução para aquela situação, né? E nós precisamos de verdade falar menos e trabalhar mais. Nós precisamos de execução, na minha opinião, né? E não sou a favor em momento nenhum em dividir o Brasil. Como ele foi dividido para manobrar, né? Eu vi uma divisão para manobra, não uma divisão para políticas públicas efetivas, né? E é isso que nós precisamos, com muito carinho, né? E o Brasil tem que voltar, na minha opinião, a ser um de verdade, né? O problema é que um manobra de cá, joga de cá, né? E gerou toda essa situação. E sendo sincero, eu acho que não vai ser nessa eleição que a gente vai ver isso, hein, Nayara? Porque, por exemplo, você falou que falar menos, trabalhar mais. Eu já te pergunto, então, a gente ainda viu na última eleição, talvez uma das tônicas da narrativa era a anticorrupção. Nessa agora a gente volta para uma outra que seja mais o ponto econômico. Congresso, tem jeito? Olha, tem jeito. Eu acredito, o que eu falo, Ida? Nós entramos, a gente comentou agorinha, nós entramos num novo ciclo, as pessoas são muito participativas. E o que é um homem na vida pública? Se um dia você for uma pessoa na vida pública, eu fui eleita vereadora com 988 votos aqui em Rio Verde. Eu não sou a vereadora, eu tenho 988 poderes que foi repassado a mim.
São pessoas com seu poder que geram um acúmulo de poder e estabelecem sobre uma outra pessoa. Nós entramos nesse novo tempo no Brasil, mas nós precisamos discutir isso. Eu falo assim, as pessoas acordaram, mas elas precisam trazer uma discussão inteligente também. Não adianta só acordar e gritar. É igual se você vê um parlamentar falar muito bem. Nossa, tem uns que falam super bem, né, e etc, e fala mal ou xinga. Mas se você puxar o histórico de caráter como um homem que ele tem, é zero. Né? Por isso que eu falo, eu particularmente eu gosto muito de quem trabalha, eu gosto de ver o resultado, e aí? Deixa eu ver, né? Uma execução legal, deixa eu ver uma defesa coerente, deixa eu ver uma defesa que não seja política, né? E dentro do Congresso eu acredito muito que tem jeito sim, é claro, só que as pessoas precisam compreender e precisam começar a acompanhar. Eu elegi a Nayara, eu preciso começar a acompanhar a Nayara durante 4 anos. Eu fiz um resumo do meu mandato agora no começo do ano, e eu comecei a chamar pessoas para apresentar esse resumo do mandato, até um café da manhã, e muitas falaram, Nayara, não sabia. Nossa, Nayara, né? Nós criamos algumas frentes parlamentares, né? Projetos... Vereador na sua casa? Não, esse é o mais... né? Nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Família, Frente Parlamentar da Mulher, Rio Verde não tinha. Da Mulher. Isso, nós criamos a Comissão dos Direitos Humanos, Rio Verde não tinha. Hoje eu fui estabelecida presidente, sou presidente também, sou presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência dentro do município de Rio Verde, participo da Comissão de Educação, sou relatora. Então, assim, o que aconteceu? As pessoas que depositaram o voto em mim não acompanhavam o meu trabalho, não sabiam como que estava sendo, né, a minha postura dentro do parlamento, quais as defesas que eu estava fazendo. Então, quando eu chamei elas para a mesa agora no começo do ano, todo mundo ficou, nossa, Nayara, não sabia que isso estava acontecendo. E da mesma forma um Congresso, quando eu empresto o meu poder para um parlamentar, eu preciso acompanhar ele, eu preciso ver qual que é a postura dele de um Congresso, o que ele defende, o que acontece dentro de um Congresso, muito. O voto de bloco, eu acho isso erradíssimo. Como que eu voto? Porque eu sou do PRTB, o bloco do PRTB decidiu um voto em cima daquela pauta, né? O voto é meu. Eu preciso analisar o projeto, eu preciso ver todas as possibilidades, o que vai ser positivo, o que vai ser negativo, e eu tomo a minha decisão. Existe muito ali dentro o voto do partido, né? Na maioria das vezes. Justamente, e isso, na verdade, precisa ser revisto, e a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Mas aonde que eu vejo o poder para essa mudança? É quando eu, cidadão, elejo você, né, analiso você. Se eu entender que o meu emprestado, o meu poder não foi legal, eu retiro você, né? E eu analiso e vou colocar outra pessoa, né? Mas a gente vê avanços. O Senado Federal mesmo teve uma renovação na eleição passada de 82%. O Congresso foi 50, 55, 58, eu acredito, né? E vai haver outras mudanças. Mas o que eu falo? Eu, emprestando o meu poder, eu preciso saber quem é. Né? Eu não posso mais votar porque minha mãe me indicou, ou eu indico a minha mãe, ou meu vizinho vai dizer que precisa do meu favor no voto, né? E eu falo, nós já crescemos muito. Eu até comentando, o pessoal fala muito sobre liderança política. Graças a Deus isso está acabando, né? A minha mãe vai votar em que ela quiser. Se ela quiser votar no governador X ou no Y, né? A decisão dela. Isso é fantástico. Só que ela tem que ser criteriosa na sua avaliação. Né? Ela precisa ser bem criteriosa. Não é o que fala bonito, não é o que é mais humilde, não é isso. Né? É quem de verdade tem uma proposta coerente na fala. Né? Você consegue discernir quem é malandro, quem não é. Acaba que a gente, né, se eu tenho essa expectativa de fazer essa avaliação, eu consigo discernir. Então, tem mudança e já começou a acontecer dentro do Congresso com essa renovação que foi há 4 anos atrás. Né? Mas o eleitor que detém o poder, a parcela de poder, ele tem que avaliar essas situações. Ele tem que avaliar as defesas, o compromisso, né, que a pessoa tem para emprestar esse poder para ela chegar lá. Né? Mas eu entendo uma coisa, Wida. Eu entrei para a Câmara e falei, gente, o tal do vereador é o cara mais mal falado do Brasil, né? E hoje eu já tenho um olhar diferente, né? Uhum. Eu até falo, eu vou defender vocês, gente, aonde eu estiver, né? Porque esses dias houve uma situação de um comentário na internet e eu falei, aí uma pessoa escreveu assim, é tudo bandido, né? Todo mundo não vale nada.
né? E não é verdade, né? As pessoas precisam estar mais dentro. Tem vereadores ali que trabalham e trabalham muito e trabalham sério, né? Sempre vai ter as suas parcelas, mas a Câmara Municipal tem muitos vereadores que defendem suas pautas, que fazem seus trabalhos, né? Mas a nossa imagem é manchada. Sim. Eu compreendo isso, né? Ela é manchada. Mas tem. Desacreditada por alguns. E dentro do parlamento tem pessoas sérias, dentro do Congresso Nacional tem pessoas sérias. O problema, o que eu acredito que seja um grande problema dentro do Congresso, do Senado, das assembleias, é o político antigo. Que ele aprendeu a ser domínio dos novos que chegam, né? Nem renova, fica lá a vida inteira. E ele tem tanto poder de influência dentro de um congresso, se a pessoa não tiver equilíbrio, né? Ela começa a fazer parte de cúpula, ela começa a fazer parte de turma, né? E aí chega ali bem intencionado, bonito, mas se perde, né? Perde o foco, perde o propósito, né? Não entende que está ali para defender um estado, uma região, ou até um próprio país, né? Mas tem jeito, mas precisa ser trabalhado e esse trabalho começa com o eleitor, né? E precisa desfazer as manobras ali devagar e as coisas vão acontecer, sim. Assim nós esperamos, Nayara. E assim eu te peço também para você já despedir do pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, trazendo aí sua mensagem final. Assim, eu agradeço pela oportunidade, né? Estou aí no pleito para o federal e eu convido, eu falo, e daqui eu convido as pessoas para avaliar o meu trabalho. Né? E eu falo o seguinte, se for para chegar lá e fazer de qualquer jeito, é melhor nem ir, né? Se for para atrapalhar, por ser uma ambição pessoal, é melhor não ir e ficar, porque política, o que eu falei, política ela é uma arte, na verdade, perdão, ela é uma ferramenta. E essa ferramenta, ela instrui vidas, né? Ela está ali para, quando você aprova uma lei, quando você investe, libera um recurso, ela está ligada à vida, né? Porque a política está dentro das nossas casas. Então, você está ali dentro do poder público para lidar com vidas, e vidas não têm preço. O jogo de vaidade não pode estar acima disso, né? A ambição política não pode estar em cima disso, e eu convido as pessoas a conhecer, né, a minha atuação dentro da Câmara Municipal, né, e avaliar, né, como que eu vou proceder, né, e daqui para frente, a forma do meu caráter, né, e quais são as minhas motivações. É isso que eu convido, eu falo, venha conhecer, né, e a gente conversa, bate um papo. Eu não concordo com políticas de imposição, né, cada um no seu direito. Até quando eu fui candidata a vereadora... Eita, isso aí é um negócio aqui em Rio Verde, hein? Eu fui candidata a vereadora e o pessoal que me ajudou ficava, fulano não vai te ajudar, você sempre ajudou ele. Eu falo, olha, ele não tem obrigação de votar em mim. Ele vota se ele quiser. E se ele achar que eu sou digna de ter a confiança dele, né? E é assim que eu vejo. Se tem que ser saudável aqui, senão não é lá, né? Quem começa errado, termina errado, né? E eu convido as pessoas, a sociedade de Rio Verde, da região, né, para conhecer o meu trabalho, né? Devagarzinho nós vamos trazer as pautas, né, que a gente acredita que é importante, sem nenhum personagem, né? Para que as pessoas conheçam. Muito obrigada. Amém. Dizem que religião e política não se discute política sim, diz respeito à nossa vida, gente. Por isso a série Fio Eleitoral, aqui trazendo os pré-candidatos da região sudoeste para você, entender um pouquinho, saber um pouquinho mais deles e acompanhar o que eles vão desenvolver nesse período de pré-campanha e depois na campanha para conquistar o seu voto. Você continue sempre com a gente ligadinho aqui no canal OlhaCast. Tchau, tchau. É claro, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tchau, tchau e até o próximo episódio.